no Pinheiros e fiz educação física e depois fiz um curso universitário lá na Escola de Educação Física do Exército. Bom, eu me dei bem com a esgrima, me senti bem fazendo esgrima, né? Então isso vai, depois os resultados e o gosto também pelo esporte, então você vai se mantendo dentro do esporte, né? O meu primeiro técnico, aliás, no princípio único, foi o Ângelo Pio Bonafini, mestre italiano que veio do Brasil justamente para reativar a esgrima no Pinheiros. Foi ele que me formou no esgrimista. Qual foi a sua primeira competição? Lembra? Lembro que foi um torneio de estreantes e eu era o mais novo desse torneio de estreantes. Estava participando. E eu cheguei em segundo lugar nessa prova. No segundo ano de esgrima eu já fui campeão paulista de floreio. Depois disso vieram mais alguns. Atualmente eu estou dando aula 4 vezes por semana aqui em Santos. Por mim, na iniciação, vários. A Márcia da Silva, que é a americana, Roberto Lazzarini, que ainda está atuando, começou comigo lá no Pinheiros. O Marco Antônio Trevisan também treinou comigo, foi para as Olimpíadas em Síria. Tem mais alguns cursos universitários, a gente leva, passa a ter conhecimento de como ensinar a esgrima, a pedagogia, como você deve colocar o esgrimista na posição, como ele deve atuar, enfim, você vai ensinando aos poucos. Então existe toda uma sequência do que deve ser ensinado. Eu só tive alegria, né? Ganhando ou não, mas eu sempre me senti muito bem dentro da alegria. A alegria é ver os meus alunos jogando. Bem ou mal, né? A gente briga, a gente chama atenção também quando joga mal e é por aí. Essa é a minha alegria. Como foi participar dos Jogos Pan-Americanos no Brasil? Olha, é uma experiência muito gratificante. Se reúne, sei lá, dentro de todos, sei lá, 4, 5 mil atletas e tal, e só a satisfação de você estar dentro dessa multidão já é uma glória. Depois também na competição apanhei bastante, né? Apanhei no sentido de jogar e perder. Eram atletas muito bons e na época os melhores eram os canadenses e os americanos. Ficaram também com os resultados, os melhores resultados na esgrima. A esgrima, antes ela não tinha o registro do toque eletrônico. Então a esgrima era um pouquinho mais clássica, mais coreografada, os movimentos eram mais lentos. A partir do momento em que houve o registro do toque eletrônico, ela passou a ser mais atlética, mais rápida, mais de um só movimento de ataque ou um só movimento de contra-ataque, e ela ficou muito mais veloz. E isso tirou também a plasticidade da esgrima. Enquanto nós não formos campeões, nós não vamos ter nenhum apoio da imprensa. Nós dependemos da imprensa. Não só nós, como os outros esportes estão dependendo da imprensa. E como eles foram campeões, os esportes tiveram campeões mundiais olímpicos, então o apoio é todo lá. Quando eles deveriam, ao mesmo tempo, dar apoio aos esportes desconhecidos, incluindo a esgrima, evidentemente, para que essa também possa produzir alguns atletas de ponta e que tenham resultados de mundiais e tal.
Como é a atuação das federações estaduais e da Confederação Brasileira, em sua opinião? Bom, a Federação Paulista, sempre dentro daquilo que eu pensei, ela estava dentro da capacidade dela de fazer para melhorar o esporte ou para difundir, ela fez. Mas, voltando então, não houve resposta de imprensa, né? Então, por isso ela também ficou estacionada. Lógico, sempre houve os abnegados, os que gostavam de esgrima, que gostam de esgrima, que continuam. Com relação à confederação, atualmente, com a mudança de diretoria, o que está me parecendo é que eles estão querendo incentivar o esporte, abrir mais salas de esgrima, para que a coisa possa crescer. Já tem um pouquinho mais de apoio do próprio governo, está melhorando nesse aspecto. Se alguém fizesse algo desse tipo, ele seria considerado profissional, então já não poderia mais competir. Hoje em dia esse profissionalismo está meio disfarçado e tal, e o pessoal, vamos dizer assim, as entidades aceitam esse tipo de trabalho. Então, no caso do Agreste, ele foi sob patrocínio de alguma entidade, ou alguma feira, enfim, está custeando então toda essa despesa. Né? É o caso do próprio João, lá do Rio Grande do Sul também, que foi para a última Olimpíada, que não foi. Intercâmbios com os países europeus, principalmente França e Itália, que se mantém como no topo da esgrima. Seria ótimo se nós tivéssemos condições para isso. Né? Para isso nós precisaríamos ter o apoio, que é as viagens, e os atletas também tivessem um certo patrocínio para que pudessem custear tudo isso de uma forma tranquila. Né? Que tinha talento. Eu fui praticando o esporte e aquilo foi me envolvendo. E eu fui me envolvendo, logicamente que no fundo, né, eu já tenho naturalmente uma certa tendência para o esporte, que é o grande trabalho que deve ser feito de encaixar a criança dentro daquele esporte em que ele se sinta bem, não só por gostar do esporte, mas como fisicamente também ele se enquadra dentro das necessidades do esporte. Foram os seus principais ídolos no esporte? Vamos falar em Ferdinando Alessandro, grande promotor, grande estilista, falar de Guarinotti, tem vários que atuaram aqui no Brasil, que foram grandes técnicos, né? Economistas eminentemente técnicos e valor esportivo muito grande. Não vi parar. A própria necessidade, vamos dizer, da vida me fez interromper em alguns momentos de praticar esgrima, mas sempre estive voltado para a esgrima. Toda vez que pude competir, eu competi. A última competição foi em 2002, se não me engano. Lá, na verdade, um pouco mais avançado, enfim, lá já na categoria massa e tal, mas aí faltaria treino, viagem, eu praticar esgrima, né? Porque eu dando aula, eu não treino, eu preciso treinar. Eu posso dizer, puxando a frase da nossa salinha de esgrima, pratique que vocês vão se sentir bem, vão ficar felizes. Pratique esgrima. Bom, Zé Humberto, obrigado pela entrevista. Cliquesports.com.br agradece a sua participação e muito obrigado. Obrigado.